Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica. Eu trabalho dirigindo a Lírica no Ar há mais ou menos 3 anos, junto com a Amanda. E a gente está participando, né, integrando o conjunto de projetos que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, aqui no estado de Pernambuco. E estamos com um curso, que é um curso de Fundamentos da Lira Acrobática. E dentro desse contexto, essa é uma palestra que vai estar trabalhando anatomia aplicada às artes aéreas. Começando, né, entrando nesse tema de anatomia, acho que toda pessoa que faz ou pratica, né, já praticou acrobacia aérea, sabe como os ombros fazem diferença. E tem um bom engajamento, né, da musculatura do ombro, é algo que previne lesões assim a curto, médio e longo prazo. Quando a gente pensa em empurrar coisas ou de repente ter um contato da nossa mão com o chão, a estrutura do nosso ombro meio que ela faz esse trabalho de se afastar, né, de provocar um afastamento do corpo. Então, por exemplo, quando eu estou numa prancha e eu apoio minha mão no chão, né, o ideal é que eu esteja empurrando o chão para poder prevenir, né, o meu ombro e o resto do meu corpo também, de uma lesão por repetição, né, repetição incorreta. Quando a gente está pendurada, a lógica é justamente a oposta. Eu me penduro e aí, na verdade, a força que eu faço com o meu ombro é, na verdade, de sustentar o meu corpo, sabe? Então, quando eu empurro, é como se eu estivesse suportando, né, o corpo, impedindo que o corpo colapse. E quando a gente está pendurada, o ombro ele está ali, né, se bem engajado, ele está trazendo o corpo para cima. Então, quando a gente se pendura, se eu deixo o meu ombro completamente elevado, né? Então, elevar o ombro seria trazer o ombro para cima, cobrindo as orelhas, né? Geralmente a gente usa, todos vocês já conhecem, essa analogia de, né, subir os ombros, elevar os ombros e esconder as orelhas. Quando a gente faz isso, a gente cria ali uma linha em que o ombro ele está praticamente suportando o peso do corpo sozinho. Ele está numa amplitude ali em que muito impacto está sendo gerado. Então, a ideia é que o ombro cole no resto do corpo, trazendo ali o resto do corpo para o trabalho também. Então, meio que por mais que a gente pense que a gente está pendurada pela mão, basicamente é o nosso ombro que está fazendo a maior parte do trabalho de sustentação, quando bem executado, né? Então, a gente tem essas possibilidades de encaixe, né, de ombro. Vai variar também de prática para prática. Vocês podem encontrar alguma diversidade, né, de aconselhamentos em relação ao encaixe em trabalho com aerodinâmico, por exemplo, e outro trabalho mais com estático. Mas, de modo geral, o que eu vou apresentar para vocês aqui agora é algo que vai estar mais ou menos, se encaixa em basicamente todas as modalidades aí de aéreo, inclusive para tecido ou para trapézio também. E eu vou mostrar aqui um videozinho, mas aí antes eu queria falar também sobre cotovelo, né? Então, os ombros, quando bem engajados, eles também protegem os cotovelos. Às vezes é comum que a gente, quando se pendura, a gente tem que realizar microflexões, sabe? Flexões pequenininhas no cotovelo, às vezes num cotovelo só, às vezes nos dois, e meio que o nosso ombro,
é a articulação, o ombro é a articulação mais móvel que a gente tem no nosso corpo, né? Se é mais móvel, mais instável. Mas, querendo ou não, o ombro ele tem uma estruturação maior para suportar a carga do que o cotovelo, por exemplo. Então, às vezes, com essa microflexão, a gente termina colocando uma sobrecarga nos cotovelos maior do que deveria. Então, ainda temos essa relação também. Uma outra relação é, se os meus ombros não estão bem engajados, eu posso terminar precisando fazer mais força com a mão. Quando a gente está iniciando, provavelmente todo mundo que iniciou aéreo já passou por essa fase em que as mãos ficam doendo bastante, né? Então, começa a fazer lira e as mãos ficam muito doloridas. E isso acontece justamente porque, né, passamos por um período de adaptação para que as mãos, né, comecem a suportar e se fortaleçam. E todo esse trabalho, né, de parar de se sentir desconfortável fazendo. Mas, por um outro lado, é muito comum que quando a gente esteja iniciando, a gente coloque muita força nas mãos. Então, faz uma pegada muito fechada, muito forte, né, com muita tensão, e isso termina, né, causando mais dor, né. Então, um bom engajamento de ombro, ele vai modificar toda a cadeia. Então, é de ombro, cotovelo, mão, né, daí para cima. Se o ombro está bem encaixado, cotovelo e mão sofrem menos, né? E quando o ombro está bem encaixado, a gente consegue trazer outras partes do corpo para a brincadeira também. Então, o nosso centro, né, fica mais ativo e aí a gente consegue transferir força desse centro para o ombro e daí cotovelo e mão. Estou falando mais em sentido de articulações, né, mas é toda a cadeia. Vou mostrar aqui um videozinho para vocês de ombros. É simples, é só um movimentozinho mesmo dos ombros enquanto a gente executa. Né? Essa coisa está pendurada. Pode ir. Ela tá pegando fogo. Vou compartilhar aqui. Então, aqui a gente tem uma telinha. E aí, vocês vão observar, eu vou colocar aqui passando bem devagarinho, vocês vão observar aqui o movimento dos ombros. Aqui eu tenho, ó, um ombro bem elevado, né? Então, o ombro, ele tá lá escondendo as orelhas, ó. Vocês podem ver que até pela imagem aqui, vocês percebem que a escápula, ela tá lá para cima, ó. Ela gira, né? Ela faz uma rotação, ela tá lá para cima. Os cotovelos, eles terminam meio que apontando pro lado, né? Quase para trás aqui, né? Nesse vídeo tá quase para trás. Eu adicionei essa cabeça aqui porque é muito comum também quando a gente se pendura, a gente ter essa sensação ou essa intenção de colocar a cabeça para trás, né? E só piora, né? Porque meio que a cabeça, enquanto a gente se pendura, ela, na maior parte do tempo, a não ser que tenha alguma questão artística ou estética envolvida, o ideal é que ela esteja entre os braços, né? Não tenha tensão aqui na cabeça. Aqui eu jogo a cabeça para trás e aí eu termino gerando ali, né, uma compressão lá da cervical, o que aumenta, porque aqui está tudo conectado, né? O que aumenta a tensão aí dessa área. Aqui ainda foi mais, ó, ainda está mais elevado ainda aqui os braços. E aí agora a gente vai ver o encaixe. E aí aqui, ó, eu crio um espaço, né?
Tem um espaço entre as escápulas, ou entre o ombro e as orelhas. E vocês podem ver que até pela imagem, né? Só pela imagem a gente já percebe como isso aqui traz muito mais paz do que a imagem anterior. Porque, de fato, aqui a gente está trazendo uma descompressão mesmo, uma descompressão muscular e vertebral mesmo. Então, está tudo aqui mais tranquilo, com mais espaço. Essa ideia, né, de dar espaço para o corpo tem muito a ver com o trabalho somático, por exemplo. E é muito isso, a gente ganha aqui esse espaço e o corpo ele sente menos. Essa ideia, né, de um mínimo esforço, ela é muito importante e eu acho que ela tem que guiar toda a prática, sabe, dos aéreos. Então, é diferente eu ativar, né, de gerar tensão, por exemplo. Então, a gente precisa fazer a ativação, apenas a ativação necessária para chegar onde a gente precisa, né? Assim, não fazer mais do que o necessário. Então, é sempre bom também pensar de não passar demais, né? Não rebaixar muito o ombro até gerar uma tensão, mas sempre trazer que a gente precisa estar no meio termo aqui. Então, eu nem estou rebaixando demais a ponto de fazer meu peito subir, nem estou relaxando, tá? Vocês percebem que aqui, ó, a posição do meu cotovelo, ela mudou completamente, ó. Então, agora o cotovelo está apontando mais em direção à frente. Aqui atrás fica mais visível, ó, essa ativação aqui do trapézio, né? Fica tipo um losângulozinho aqui. Então, isso aqui tem muito a ver com essa ativação do trapézio, que é o músculo campeão aí para fazer essa ativação, tá? Então, o maior responsável por essa ativação e esse rebaixamento dos ombros é o trapézio. E aí, bem importante falar que, por exemplo, o trapézio é uma musculatura que, na maior parte do nosso dia, ela deveria estar relaxada, né? Muitas vezes as pessoas acumulam muita tensão no trapézio e isso dificulta, por exemplo, o trabalho de aéreo, porque aí, se você tem essa região muito tensa, você vai ter muito mais dificuldade, né, para estar encontrando esses encaixes, né? Porque a ideia vai ser que você vai o tempo todo tentar colar, né, o ombro lá nas orelhas, por conta da tensão mesmo. Então, aqui, de ombro, eu acho que deu para a gente entender aqui, brevemente. Essa pegada, né, que é com o braço estendido, ela tem, ela é mais fácil, né, de observar essas ativações, mas a mesma ativação, ela tem que ser feita com o braço flexionado, caso você esteja fazendo uma figura, por exemplo, com o braço flexionado ou um movimento com o braço flexionado. Então, essa ativação, ela deve permanecer igual. Eu vou mostrar aqui um videozinho também. Então, aqui a gente tem, ó, novamente, ombros lá, afastado das orelhas, aqui na puxada, né? E aqui, ó, chegamos com esse afastamento aqui dos ombros das orelhas, tá? Toda vez que a gente tá fazendo essa puxada, né? Ou quando a gente tá com o braço flexionado, é importante, aqui nessa imagem ainda ficou um pouco desnivelado, mas é importante que os braços, eles estejam ai, meu Deus, eu vou falar, Gabi, depois tu corta essa parte, mas é porque ia aparecer meus peitos aqui, né? E aí eu tive que compensar. Mas, mas idealmente, o cotovelo tem que estar, ó, um juntinho do outro, ou juntinho aqui das costelas, tá? No mesmo nível, né? E aqui, cabeça distante dos ombros, ok? Então, mesma ideia, independente do braço estar flexionado ou estendido, tá? Daí vou falar um pouquinho também de um movimento, né, que provavelmente é o movimento que todo mundo
tem mais dificuldade no início de executar, que é o esquadro, ou inversões de modo geral. E a inversão é um movimento muito complexo. Na minha opinião, é um dos mais complexos do aéreo, né? E muito mágico também, dentro dessa complexidade, muito mágico. É muito absurdo, né? A quantidade de detalhes, assim, de processos que acontecem no nosso corpo para que ele consiga executar uma inversão, né? Então, inversão é, na verdade, qualquer movimento em que eu consigo fazer uma rotação, né, com o corpo em que a minha cabeça vai ficar abaixo dos pés, né? Eu vou ficar de cabeça para baixo. E aí, geralmente, a gente tem três principais maneiras, né, de fazer essa inversão no aéreo, que seria o esquadro, em que a gente usa as pernas estendidas ou melhor, pode ser estendida ou flexionada, mas as pernas afastadas, né, idealmente estendidas. O carpado, que é com a perna estendida e junta, né, as pernas unidas, e o grupado, que seria com as pernas flexionadas e unidas também. E o esquadro, ele tem uma mecânica que é um pouco difícil de entender, principalmente se estamos de frente de uma pessoa que não tem uma boa, assim, uma prática regular de alguma atividade, que já tem uma consciência corporal um pouco mais desenvolvida, né, um pouco mais aprofundada a respeito do que recrutar, do que fazer, de quais são os movimentos possíveis. Mas, né, tudo se constrói, a gente tem que ir pensando em construir base aos pouquinhos. Eu vou mostrar aqui um videozinho dos quadros. Eu não sei se esse videozinho, deixa eu ver. Acho que vai dar. Deixa eu ver esse aqui. Pronto. Vou compartilhar aqui para vocês. Então, aqui a gente tem um esquadro. Vou botar ele aqui devagarinho. Aqui a gente vê, ó, o início, né? Já começando a falar aqui do início. Então, sempre quando a gente vai iniciar esse quadro, é importante que o nosso cotovelo ele esteja apontando para frente, né? As mãos, elas podem estar juntas em relação, principalmente em relação ao esquadro, em que as pernas vão vir abertas, as mãos, elas não precisam estar na linha dos ombros. Elas podem estar unidas no meio, né? Ao centro. Ou, se for o caso, também pode acontecer desse esquadro, ele está acontecendo nessa barra lateral. Se o esquadro estiver acontecendo nessa barra lateral, vai ficar uma mão em cima da outra, né? Vai ser um pouco diferente. Mas, de modo geral, isso aqui vai ser sempre, né? Cotovelo aponta para frente. Eu vou tentar manter essa curvatura do cotovelo. Dentro do contexto do nosso curso, a gente só vai estar trabalhando com inversões com braços flexionados, porque é um curso básico, né? Um curso de nível básico. Então, todas as inversões que a gente faz dentro do contexto do curso são com braços flexionados. Então, aqui a gente já começa a fazer uma transferência de peso, né? Então, antes eu estava aqui no pé, e aí eu vou tirar o pé do chão. A partir do momento que a gente tira o pé do chão, a gente tem que pensar que o peso que estava sendo suportado pelo pé, ele está sendo transferido para o resto do corpo, né? Então, aqui os braços começam a trabalhar muito mais, né? Para sustentar. E aí, isso aqui já é importante, porque o ideal é que eu não salte, ó. Então, percebam que aqui o pé sai do chão. Eu não empurro o chão com o pé. Eu tiro ele do chão porque o peso ele já foi transferido para o meu braço e aí ele não é mais necessário, né, no chão. Então, aqui eu tô executando uma versão que começa com pernas flexionadas, né? Então, vou trazer, ó, os joelhos acima, flexionados e afastados um do outro. Vocês percebem que há esse momento aqui em que a perna veio, a perna é a primeira coisa a vir do chão, e por mais que a gente pense em termos de perna,
Antes mesmo da nossa perna sair do chão, quem primeiro ativa é o nosso abdômen aqui, essa parte mais inferior do abdômen. Então, é basicamente, né, essa parte muscular aí no nosso core, quem puxa as pernas do chão, tá? Por mais que a gente pense que o pé saiu, quem fez a grande força aqui foi o nosso centro. Então, a partir do momento em que a perna chega um pouquinho em 90 graus, ou um pouco mais que 90 graus, dependendo da flexibilidade da pessoa, vocês vão perceber que há uma alteração aqui na coluna, né? A nossa pelve, ela é empurrada, né, à frente, e, ou melhor, empurrada atrás, e aí a gente gera uma compressão no corpo. Então, o corpo, ele fica aqui, ó, bem comprimido, né? As costas, elas aqui estão flexionadas, né? Aqui, a lombar está flexionando, né? E aí eu estou pensando em aproximar a pelve da minha costela. Então, o que é que acontece aqui? É como se eu quisesse encostar costela e pelve, né? Então, a gente gera uma compressão aqui, percebem que a gente diminui de tamanho, né? Então, o meu tamanho, quando eu estava de pé, ele era 1. E agora eu estou menor em comprimento. E o que é que acontece? Toda vez que a gente está pensando em inversão, quanto menor o nosso comprimento, mais suave vai ser. Subir em prancha, por exemplo, né, inverter em uma posição de prancha do início até o fim, é um trabalho, né, quase impossível. Então, essa ideia de flexionar é de tornar o corpo menor. E aí eu tenho o quê? O meu pé, ele está muito próximo, muito mais próximo da minha cabeça. Quanto mais distante ele estiver da minha cabeça, mais difícil vai ser o esquadro ou a inversão. Então, quando a gente está aqui nessa posição, o que é que vai acontecer? Aí eu posso estender a perna. E aí, né, quando eu estendo a perna, eu tenho que manter o braço flexionado. O que acontece muito no início é que a gente termina, nesse momento, fraquejando um pouco e estendendo o braço. E é o que não pode acontecer. O braço ele tem que se manter flexionado até a perna chegar aqui e o meu bumbum, ó, começar a subir. Aqui, vocês percebem, ó, eu tô toda carpadinha, né? Meu pé tá bem perto aqui da cabeça, tô toda flexionada. E aí, a partir daqui, né, que vocês estão vendo que eu já comecei a estender o braço para concluir o esquadro. Estendeu o braço todo, aí o que é que tem que acontecer? Eu tenho que subir aqui o tronco para poder estabilizar novamente o meu movimento. Então, eu passo esse momento de compressão, ele é uma passagem, tá? Não é algo que a gente fica o tempo todo, é uma passagem para chegar. Ao chegar, eu reorganizo o corpo, tá? Estendo novamente. E aí, para voltar, mesma ideia, posso flexionar cotovelos e braços, ou cotovelos e pernas, né, para descer. Uma coisa muito comum no início é que a gente tente estender a lombar, né? A gente empina o bumbum e aí isso é uma tática comum para tentar enrijecer o abdômen, né? Então, geralmente, se a gente não tem um bom recrutamento muscular do abdômen, principalmente de camadas do nosso abdômen que são mais profundas, pode acontecer uma tentativa da gente alongar a região abdominal para tentar enrijecer, né? Seria uma coisa meio que trabalhar contra o movimento, mas que é muito comum no início, né? Então é uma das coisas que mais acontecem. Outro problema seria que, dentro dessa execução aqui, eu olhasse para trás, também é muito comum, então percebe que minha cabeça, ela está o tempo inteiro no mesmo lugar. Ela não sai em nenhum momento da linha aí natural, tá? Ainda olhei para cima, né, por uma questão mesmo de olhar, mas
para trás, nunca, tá? Então, essa ideia de começar a inversão pela cabeça é altamente prejudicial e é muito comum no início também. Quando a gente está fazendo essa inversão, com braços flexionados, a gente pensa que o centro, né? O centro da inversão está na linha do cotovelo. Então, você percebe que é a partir do cotovelo que eu fico de cabeça para baixo. Olha lá. Chegou na linha do cotovelo a perna, agora todo o corpo vai para baixo. Então, foi a partir dessa linha, você percebe que até no final aqui, minha perna já vai chegando nessa linha. Então, é essa linha aqui que divide meninas e mulheres. Essa parte aí é aqui que acontece a mágica, né? É aqui que o corpo completa a rotação, tá? É brincadeira isso, meninas e mulheres. Todas nós somos mulheres maravilhosas e vamos conseguir inverter todas. Pois bem, vou mostrar também aqui, deixa eu ver se está aqui o vídeo, mostrar para vocês. Ixi, eu acho que não entrou o vídeo do grupadinho. Mas, assim, basicamente, essa inversão, né, o esquadro e o carpado e o grupadinho, né, qualquer tipo de inversão que a gente vai fazer, elas seguem mais ou menos a mesma lógica, que vai mudar aí é como essas pernas vão estar chegando, mas os vetores de força são bem parecidos, tá? Vou dar alguns detalhezinhos agora sobre a oitavinha. A oitavinha é uma entrada. Todo esse material está no curso, tá? Tem aula prática. Eu estou aqui realmente aprofundando o conteúdo. E aí, aqui é a oitavinha. Então, na oitavinha eu vou segurar. E aí, na oitavinha tem um detalhe que eu tenho que segurar na lira numa largura que seja possível passar as pernas pelo meio, né? Então, às vezes, pode ser que você tenha que abrir mais o braço, além da linha do ombro, para o seu corpo poder passar. Porque o ideal é que você não caia em cima da mão, a não ser que seja algum truque específico, né, que trabalhe dessa forma. Mas, de modo geral, o ideal é que o nosso corpo, né, caiba entre os braços. Então, essa seria a ideia. Então, na oitavinha, eu vou trazer as pernas carpadas para cima. E aí, eu tenho que puxar a lira para mim para poder entrar a perna. Percebam que a perna vai primeiro para cima, meu pé vai lá para cima, depois ela entra na lira. Ok? E aí, aqui, no vídeo, a gente tá terminando aqui no varalzinho, mas idealmente a gente pode concluir a oitavinha no peito de pombo, que ela vai fazer agora. Então, o peito de pombo seria essa posição estendendo lá no alto. Então, a gente faz entra na oitavinha e já termina aqui em cima nesse equilíbrio de barriga, tá? Importante, o equilíbrio de barriga, o ponto onde a lira se encaixa é sempre no ponto onde a gente dobra o corpo, tá? Então, essa parte mais aqui das cristas ilíacas, tá? É a parte onde a gente tem uma camada óssea de sustentação, tá? Então, não é mais essa parte da barriga, apesar da gente chamar de barriga. É mais essa parte do quadril mesmo, aqui embaixo. E é importante que quando a gente faz esse peito de pombo, a gente pense que a gente está empurrando a lira, né, com a bacia. Então, a minha bacia, ela está querendo sair da lira. É meio que essa a força que a gente está tentando produzir, tá? Aqui tem uma mobilizaçãozinha de coluna, está lá no curso também. E aí, aqui a gente já aproveita para passar também para o rim, tá? Então, o rim é esse equilíbriozinho, né? Equilíbrio de rim. Então, aqui eu estou apoiando a lombar lá na lira, mas percebam que é uma parte aqui bem baixa da lombar. É quase chegando ali no bumbum já. E aí, a gente fica num corpo, né, que é um corpo arqueado, né?
É importante que pernas estejam ativas e pesando para o chão, e braços estejam também ativos, pesando para o chão. Cabeça sempre relaxada aqui. É muito importante que a gente entenda que esse alongamento natural aqui da coluna, né, que está sendo muito intensificado também pela gravidade, ele não é um alongamento passivo, tá? Pode ser, né? Evoluindo, a gente pode desenvolver figuras e várias coisas daqui, mas idealmente, quando a gente faz um equilíbrio de rim, né? Buscando esse equilíbrio, a gente tenta estender o máximo e deixar a coluna ativa, né? Pronta. E não simplesmente soltar o braço, soltar as pernas e seja o que Deus quiser. Então, a ideia é tentar recrutar aqui todo o corpo para a formação desse ar. Vou aproveitar aqui. Esse aqui é o que também, não? Também é o rim. Acho que não tá o da curva. Só um minuto, deixa eu ver se eu identifico aqui. Acho que o da curva não veio, né, Gabi? Isso. Mas, enfim, então eu vou falar aqui rapidinho. E aí, vou falar aqui rápido, depois o Gabi pode adicionar a imagem. Mas, em relação às curvas, né, do joelho, a gente vai estar usando o tempo todo curva. E, na verdade, isso é um conceito bem geral, assim. Tudo que está entrando em contato com a lira, né, de apoio, então, a lombar, né, o quadril, a curva. Então, qualquer base de apoio que a gente está usando na lira, a gente sempre tem que estar pensando em qual é o vetor de força que a gente está usando. Na barriga e no rim, a gente tem essa ideia de quê? De tentar trazer um crescimento, né? A partir da lira. Então, no rim, eu estou tentando subir, é como se eu quisesse fazer o rim ao contrário, né? Então, eu estou tentando me afastar da lira, né? Já na parte do rim, eu estou, né, pesando para baixo, mas o ponto onde a lira está tocando em mim, eu não posso relaxar. Eu tenho que gerar alguma resistência a essa lira, né? Então, a gente sempre está nesse trabalho, né, de trazer uma ativação e de trazer alguma resistência à força, a força não, né? Mas a lira em si. Então, na curva, a gente está sustentando todo o peso do nosso corpo através dos joelhos. É muito importante que meu pé esteja em ponta, tá? Se meu pé está em flex, eu estou gerando, encaminhando para o meu corpo informação que é completamente contrária ao que veio antes, assim, ao que a gente precisa, né? Para manter a curva. Então, para eu manter a curva, eu preciso estar com o pé em ponta. Não é que com o pé em flex a gente não vá conseguir manter. Talvez você consiga, mas você está gerando muito mais estresse para fazer uma coisa que você poderia fazer de forma muito mais simples. Então, isso da curva sempre faz em conta. E também a forma como o nosso corpo se desenha na curva também é muito importante. Isso da cabeça, a gente sempre está, mesmo na curva, olhando para frente, a não ser que seja por alguma questão estética, né? Então, tudo isso dessa aula estou levando em consideração o quê? A quantidade de vezes que a gente repete um movimento como esse e não é uma coisa que saiu dentro de um processo de criação, uma coisa que veio a partir de um processo estético, de criar, de movimentar, de apresentar. Então, todas essas informações que eu estou trazendo, elas podem ser modificadas dentro, né, com consciência, mas dentro de um outro contexto, né, de um contexto maior.
Mas, tecnicamente, esses seriam os formatos, né, que estariam trazendo mais segurança aí a longo prazo e a curto e médio prazo também. Então, em relação à curva, por exemplo, é muito comum que a gente explore, né, outras silhuetas aí para o corpo, mas idealmente a gente coloca a curva, solta os braços, relaxa os braços, é um momento inclusive de descanso, né? Então, inclusive estratégico usar isso em aula, se as pessoas estão com as mãos muito cansadas, tentar trazer mais a ideia de trabalhar as curvas, né? Porque aí há um descanso. E as mãos ficam relaxadas, os braços ficam relaxados, cabeça também, não olha nem para frente, ou não olha nem para trás, nem para baixo, tá? Então, olha, continua olhando lá para frente, linha aqui, ó, natural do pescoço, e a gente vai tentar fazer esse trabalho de fechar as costelas, né, uma contra a outra, apontando para baixo, e trazer uma ativação que vai estender o quadril, contraindo um pouquinho o bumbum. Né? Então, essa seria aí um bom encaixe que a gente está usando na curva. Finalizar só dizendo para vocês uma coisa também importante, que é, dentro de tudo isso que eu falei, os esforços, né, que a gente precisa estar trazendo, né, as ativações que a gente precisa estar fazendo, elas sempre precisam ser sábias ativações. Então, o trabalho de entender o que é que a gente precisa chamar, o que é que a gente precisa fazer, é muito importante. Então, aulas como essa, é, elas têm tanto valor quanto aulas práticas. É muito importante a gente entender, porque a gente não quer, de jeito nenhum, passar muito tempo fazendo algo errado e depois ter que desaprender, né? Eu não gosto de usar a palavra errada, mas assim, de repente pegar algo que não é proveitoso a longo prazo, né? Naquela hora você consegue fazer, mas amanhã você já não consegue, e você não entende porque você está fazendo, você não entende os caminhos, você não entende as musculaturas, então isso dificulta o trabalho. E uma outra coisa, né, repetindo, é isso do mínimo esforço. A gente não tem para que estar fazendo esforço a mais do que necessário para executar qualquer figura que seja. Então, isso é uma pista muito boa para se ter sempre que você está fazendo algum exercício, algum trabalho, ou para alunos, ou para todo mundo, que é, estou nesse momento fazendo mais esforço do que é necessário para manter e sustentar a minha posição, para manter e sustentar o meu corpo em segurança nessa postura, sabe? Então, isso é imprescindível, né? Porque o que a gente não quer é gerar mais tensão do que o necessário. Inclusive, numa sociedade que a gente está agora, que é de muito mais estresse, né? Do que, acho que, do que nunca antes visto. E que isso é muito somatizado pelo corpo. Então, é isso em relação à anatomia, que eu tenho para trazer um pouquinho para vocês hoje, né? Eu trouxe bem focado já nos aéreos, não dei tantas informações sobre a anatomia geral, estou focando bem nessa questão dos impactos para aéreo mesmo. E é isso, meninas. Vocês têm algo para perguntar em relação a alguma das posturas, em relação a alguma coisa que foi colocada, ou não? Eu tenho, miga, uma perguntinha que tu falou. Menina, e eu tinha esquecido, ainda bem que eu anotei aqui, porque senão ia pôr o beleléu essa pergunta, mas eu ia perguntar de um negócio que tu falou lá no começo, sobre os ombros, que no ar, a força, ou a ideia, assim, ela é oposta de quando a gente tá na prancha. E aí, eu lembro de ter ouvido, eu não sei se foi tu que falou, de repente foi a Amanda, que justamente por isso era bom fazer exercícios, tipo, como a prancha, pra... Não, aí a dúvida era essa, tipo, como é que é bom trabalhar isso, sabe, se é uma coisa oposta, assim, esse movimento. Justamente por ser oposto, porque a gente pensa que quando a gente fala de alguma oposição dentro do corpo, provavelmente a gente deve estar falando sobre musculaturas antagonistas. E a gente tem, às vezes, uma mentalidade muito linear
né, e de caixinhas, e de, né, enfim, e de pensar o corpo de forma muito separada. Mas, de modo geral, isso com tudo, qualquer trabalho que você faça em qualquer parte do seu corpo, ela vai repercutir no corpo todo. Então, sei lá, por exemplo, você alongar um lado do seu corpo melhora, sei lá, em tantos por cento o outro corpo, sei lá, acho que 25%, tem alguns dados, inclusive, assim, sobre isso, que é tipo, justamente, mesmo que você não tenha trabalhado exatamente o lado, mas você ter trabalhado o outro já melhora, né? Mas dentro dessa questão, tem isso, né? Porque se você está trabalhando dentro de um mesmo, né? De um mesmo grupinho ali muscular, porém de antagonistas, você está trazendo melhorias, né? Para toda a região. Então, quanto mais diversidade de movimentação a região tiver, melhor, independente de que região seja ou de que tipo de treinamento seja, para eu chegar numa evolução de flexibilidade, por exemplo, eu não faço só extensão, eu preciso fazer extensão, torção, se for possível, eu preciso fazer rotações, eu preciso tentar mexer todas as articulações na maior quantidade de possibilidades que ela me permitir. Porque quanto mais movimento eu chego, mais eu vou conseguir avançar em cada um desses, né? Isso é um dos motivos. O outro motivo é por uma questão de equilíbrio. Se eu trabalho muito uma musculatura, idealmente, eu devo trabalhar também a musculatura antagonista, porque senão eu vou gerar um desequilíbrio mesmo. Eu vou conseguir chegar muito mais longe. E assim, com coisas que não faz sentido, por exemplo. Então, dentro da própria organicidade do ombro, você passar muito tempo pendurado e não passar tanto tempo empurrando, né? Isso gera um desequilíbrio, né? Então, você está fortalecendo algumas musculaturas muito mais do que outras dentro de um mesmo complexozinho lá, que é o ombro, né? Então, é meio que um trabalho que compensa, então, e um ajuda o outro. Como se fosse um trabalho compensatório, mas que um vai estar gerando repercussão no outro. Então, uma pessoa que faz aéreo e parada de mão, por exemplo, está suavinho aí nesse aspecto, por exemplo, né? Porque uma parada de mão, se a gente parar para pensar, ela é justamente igualzinho assim o oposto, né? Então, na parada de mão a gente está o tempo todo empurrando o chão e aí eu estou elevando o ombro, né? Eu estou escondendo a orelha na parada de mão, né? Então, o que a gente faz no aéreo, que é de mostrar a orelha, é o oposto do que a gente faz na parada de mão, né? No encaixe mais famoso e mais conhecido, né? Seria de esconder as orelhas. Então, é basicamente isso. Mais alguma dúvida, alguém? Também perguntar se respondeu, né, Raíssa? Se você quiser perguntar ainda, se ficou ainda alguma coisa, você chegou. Ficou não, amiga. Obrigada, viu, pela dúvida.